Olá pessoal, nesta videoaula iremos tratar sobre o tema criptografia, em específico os seus princípios básicos de funcionamento. Então, já começando, nós observamos aqui essas três figuras em que elas estão ilustrando quais são os serviços básicos que a criptografia ela presta para o âmbito da segurança. E como o tema criptografia ele já é de um domínio público das pessoas que pertencem à tecnologia da informação, esse aqui é o serviço mais fácil de ser visualizado, que a confidencialidade ela vai prestar o serviço de quê? De fazer com que informações elas não estejam legíveis para as pessoas que não estejam autorizadas a verificar ou a olhar esta informação. Então, isso significa que se de alguma maneira duas pessoas envolvidas na comunicação elas querem manter confidencialidade e uma terceira pessoa, por algum método de ameaça, ele consiga interceptar essa informação, a informação ela não vai estar legível para ele. Então, isso aí é fácil de visualizarmos. No caso aqui, confidencialidade. Outro serviço, que é chamado de autenticação, significa que através de algum mecanismo de criptografia, seja através de algum cartão, seja de algum certificado ou através de algum input de informação, vamos conseguir autenticar uma pessoa, ou seja, vamos atestar que aquela pessoa é de fato ela exatamente. É claro que a explicação sobre a autenticação não é só isso exatamente, cabe muitos detalhes aí, mas nesta videoaula estamos tratando em específico apenas sobre os seus princípios básicos. Em outras videoaulas, vamos começar a entrar em muito mais detalhes sobre cada um desses serviços que a criptografia presta. E falando no último aqui sobre a integridade, então essa integridade é um tipo de serviço em que vai fazer com que a gente consiga atestar que alguma informação ela pode ter sido adulterada. Então, vamos ter aí alguns mecanismos interessantes que vão garantir que se a informação ela foi adulterada em algum ponto, vai existir maneiras de a gente tentar atestar se isso foi adulterado ou não. Então, basicamente, esses são os três serviços que a criptografia ela presta aí no âmbito da segurança. Então, vamos para um outro ponto aqui, básico da criptografia, que é apenas um exemplo de como a gente vai verificar de como acontece esse curso da criptografia. Então, o que é que eu quero dizer desse curso da criptografia? Significa o seguinte, significa que eu tenho aqui um texto plano com informações legíveis e aqui do outro lado também eu tenho aqui um texto plano de informações legíveis, só que aqui eu estou chamando de input. Então, o que é que significa? Esse texto ele vai passar por um processo de encriptação. Então, se ele vai passar por essa fase aqui de encriptação, significa que esse texto ele vai ser gerado aqui desse lado de forma o quê? Cifrada. Ok? E agora eu tenho aqui um outro módulo, uma outra fase, em que esse texto cifrado ele vai passar por um processo de decifração e aqui eu teria novamente o texto plano ou a informação legível. Então, só para a gente entender um pouco de mais detalhes, o que é que acontece? Este texto plano, para que ele fique cifrado, e essa cifra eu estou chamando aqui matematicamente de y, significa o seguinte, que y ele vai depender de um algoritmo de encriptação, que está representado por essa caixinha aqui. Então, esse algoritmo de encriptação, ele depende de quê? De uma chave K, ok? Que seria uma passphrase da pessoa que está utilizando a criptografia e vai depender de X, que X é o quê? O texto plano. Então, efetuado a matemática, que de fato criptografia é puramente matemática, então aqui eu obtenho esse texto cifrado. Então, se eu tenho um texto cifrado, pessoas que vão tentar ler estas informações não vão conseguir identificar porque o texto está cifrado. Agora, pensando no outro módulo ou no outro bloco para a gente fazer a
a desencriptação ou descriptografia, como assim se fala. Então, o que acontece? Para eu obter de volta o texto plano, de novo, que seria o meu x, então esse texto plano, ele é em função, ou ele depende de quê? De um algoritmo de descriptografia, ou de desencriptação, que ele vai depender o quê? De uma chave K, que no caso aqui é a mesma chave, que a gente vai falar isso em outra videoaula, que isso aqui seria uma criptografia simétrica. Então a gente depende de uma chave K e a gente vai depender de Y. Y é o quê? O próprio texto plano. Então, só para a gente observar melhor aqui o que acontece. Para eu obter o texto plano novamente, eu desencriptar, significa que eu vou ter que ter a chave K, vou ter que ter o texto cifrado. A partir desses dois, eu vou aplicar aqui o algoritmo de descriptografia e aí eu vou obter novamente o meu texto plano, ou meu texto decifrado, ou seja, legível. Bom, para ficar mais fácil de nós verificarmos essas etapas, eu vou usar aqui uma aplicação que ela permite verificarmos todos esses estágios aqui. Então, eu vou criar aqui deixa eu subir aqui a ferramenta para acompanharmos. Então, o que acontece? Eu vou criar aqui um texto plano, chamado de Olá Pessoal, ok? E aqui nós temos o equivalente desse texto em hexadecimal. Então, o que acontece? Eu vou aplicar aqui uma criptografia, ok? Em que essa criptografia ela está composta aqui de um algoritmo chamado SHA, que é chamado O exclusivo, e aqui eu vou colocar a chave. Então, a minha chave, ou a minha passphrase, estou chamando aqui de A. Então, quando eu der um OK aqui, significa que esse processo de encriptação, ele percorreu aqui em todo esse arquivo, basicamente, aqui está o texto que eu digitei, e verificamos que esse texto ele foi todo encriptado. Então, se verificarmos aqui, aconteceu justamente isso, ou seja, qual foi meu algoritmo de encriptação? SHA, ou exclusivo. Qual foi a minha chave? A minha chave foi o A. Então, se eu quero decifrar novamente, eu vou precisar de um algoritmo de reversão, que no caso, o algoritmo SHA, ele também reverte a si próprio, e a chave que eu vou utilizar vai ser a mesma chave, ou seja, chave A. Então, isso significa que se eu aplicar aqui novamente SHA, então eu teria aqui o texto plano novamente. Então, vejam que para que um algoritmo ele seja um candidato a ser parte de um algoritmo de encriptação, ele também precisa ter o seu processo de reversibilidade, ou seja, ele precisa ser reversível e permitir com que o conteúdo cifrado seja conseguido realmente, eu conseguir fazer a decifração. Perdão. Então está aqui o texto de volta. E aí a gente entra em outros conceitos interessantes aqui, que é justamente isso. Mas será que a criptografia ela tem segurança? Como é que é essa questão da segurança da criptografia? Eu devo me preocupar realmente se uma pessoa não autorizada ela vai conseguir realmente decifrar o que foi colocado? Então, uma coisa que temos que nos preocupar é justamente com o tamanho da chave K. Que é o tamanho da chave K, que é o tamanho da passphrase que você colocou acoplado ao algoritmo de encriptação, que ele fez com que a informação ela ficasse cifrada, não legível. Então, nessa ferramenta aqui, quando eu coloquei o algoritmo SHA, veja aqui que nesse campo a gente tem aqui 2 caracteres. E esses 2 caracteres aqui, eles compreendem apenas 8 bits de dados. Então, o que é que significa tecnicamente 8 bits de dados? Ou seja, o que é que significa eu ter um tamanho de chave de 8 bits? Significa que o meu espaço de chaves, que é a quantidade ou a possibilidade de possíveis chaves geradas, vai ser o quê? 2 elevado a chave, ou seja, o meu espaço de chave vai ser de 256 possíveis chaves. Então, isso significa que facilmente, através de uma força bruta, seria possível tentarmos quebrar essa criptografia.
Então, por isso que é interessante, até porque os mecanismos mais robustos e mais modernos de criptografia, essa chave K, ela tem um tamanho maior e que vai levar a um espaço de chave muito grande. Então, só para um exemplo, para ficar mais claro de entendermos, estou aqui num sistema operacional Linux, em que já existe aqui um script, em que esse script ele se presta para quebrar uma criptografia simétrica, que a gente vai entender em outros capítulos. Então, o que é que acontece? Eu vou aqui criar um pequeno texto, ok? Que eu vou chamar o nome do arquivo teste. E aqui eu vou escrever novamente olá pessoal. E aqui eu vou tentar simular um ataque de força bruta para um espaço de chave muito pequeno. E vocês vão observar que facilmente a gente pode quebrar essa criptografia. Então veja só, eu criei um texto aqui chamado Olá Pessoal, que está dentro de um arquivo chamado teste, e aqui eu vou aplicar uma encriptação, ok? Então eu vou usar uma aplicação chamada GPG. Bom, aqui eu só estou usando essa aplicação para ficar fácil de entendermos o que é que eu quero mostrar sobre esse ataque de força bruta. Então eu vou criar o nome do arquivo chamado cifrado, porque esse nome desse arquivo cifrado ele tem a ver com o script que vai rodar aí. Então, GPG-O cifrado, e aqui o "-c", o parâmetro que vai cifrar, e aqui o arquivo chamado teste. Então veja, então eu estou cifrando com algum algoritmo que ele não está mostrando aqui, isso aqui a gente vai entender melhor lá em criptografia simétrica, mas aqui ele está perguntando, ó, qual é a chave secreta? Então eu vou botar a chave secreta aqui, FU. Então, mandou aqui eu repetir a chave secreta, então eu coloco FU, pronto. E aqui, se a gente verificar, está aqui o arquivo criado, chamado de cifrado. Então, se eu entrar no arquivo cifrado, verificamos aqui que o arquivo ele foi realmente cifrado e aparecem até caracteres maiores. Isso aqui é por quê, pessoal? Isso aqui é um mecanismo chamado de entropia, que é para fazer com que o seguinte, o embaralhamento dos dados é bem violento, vamos dizer assim. Ele gera um caos aí da forma binária para fazer com que os criptoanalistas, que seria uma outra maneira de tentar quebrar esses dados, tenham mais trabalhos ou também seja de uma forma inviável dele tentar fazer uma criptoanálise, ou seja, uma tentativa de quebra de criptografia, analisando aqui possíveis repetições de caracteres ou algo do tipo. Então, por isso que o conteúdo aqui está um tanto maior do que a gente foi digitado. Porque se verificarmos aqui o pico teste, veja só que o texto ele só vai até aqui, ok? Bom, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, eu vou rodar um algoritmo, um script, em que ele vai fazer força bruta, ou seja, ele vai tentar aí várias senhas, até tentar encontrar essa senha chamada FU, que foi o que colocamos. Então, vou rodar aqui o script, só para a gente observar. Então, veja que ele está testando aqui, ó. Até quando chegou em FU, aqui temos o que? A senha quebrada. Então, veja aí a preocupação com relação ao nosso espaço de chaves, certo? Que vai ser em função do tamanho das chaves. E veja que quanto maior o tamanho da chave, nós aumentamos e muito de forma exponencial as possibilidades para o impacto do tamanho da chave K nos espaços de chaves e a quantidade de tempo que poderia ser levado para ser quebrada a criptografia. Então, se pegarmos aqui uma criptografia de 32 bits, em que essa criptografia, na prática, tecnicamente, para criptografia simétrica, ela não é usada. Isso a gente vai ver em outras aulas que a chave K ela é maior. Então, só pegando esse de 32 bits, só para a gente ter a ideia, então isso significa o seguinte, que para eu percorrer todo o meu espaço de chaves de 32 bits, em um computador típico, segundo essa tabela mostra, a gente levaria em torno de 35 minutos, ok? Mas se aumentarmos aqui apenas para 56 bits, não foi nem um dobro, como a gente já verificou anteriormente, que o aumento é exponencial, então a gente levaria aqui 1000 e alguma coisa anos. Então vejam aqui realmente o grande impacto que acontece quando a gente aumenta o espaço de chave e quais as vantagens que eles nos traz na questão da segurança que é prestada aí pela criptografia. Então, pessoal, vou ficando por aqui.
Como eu disse, nesta videoaula nós estamos tratando apenas dos princípios básicos da criptografia. Em próximas videoaulas a gente vai falar mais detalhes em específico sobre os pontos que colocamos aqui. Então, até a próxima, pessoal!